Alô, meus amigos, que triunfo gigantesco! Vamos para a análise do jogo. Bahia 1, Palmeiras 0, jogo no Allianz Parque. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Kaique foi o herói do jogo. No finalzinho, no apagar das luzes, o Bahia vence o Palmeiras, vence no Allianz Parque. E o Palmeiras perde a liderança no Campeonato Brasileiro. O Bahia sobe para a 7ª colocação. O tricolor, comandado por Rogério Ceni, alcança o primeiro triunfo no Brasileirão. O Bahia que fez bonito e o Palmeiras vacilou em casa. E com esse resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira se mantém com 13 pontos e perde a liderança para o Flamengo. O Flamengo que goleou o Corinthians por 4-0 também neste domingo. Já o Bahia garante o seu primeiro triunfo, a sua primeira vitória na competição e com o resultado o time de Rogério Ceni chega a 9 pontos e pula para a 7ª posição. E que jogo do David Duarte, hein? Consistente dentro da área, foi ainda melhor na bola aérea, ótimo jogo do zagueiro. E sua dupla na zaga, o Mingo, também foi bem, também marcou bem e trouxe segurança defensiva que garantiu o 0 do Palmeiras. Outro que fez jogo consistente, o Mingo, a dupla de zaga foi perfeita. O jogo foi marcado aí por um equilíbrio com tanto o Bahia como o Palmeiras criando oportunidades ao longo da partida. O Palmeiras dominou as ações ofensivas, especialmente no segundo tempo, mas pecou nas finalizações. O Bahia, por sua vez, apostou numa outra estratégia, uma estratégia mais recuada, defensiva, solidamente defensiva, né? E em contra-ataques rápidos. A partida parecia caminhar para um empate até que aos 48 minutos do segundo tempo, ele, o talismã Kaique, em uma bela tabela com o Cauli, encontrou o caminho do gol e garantiu os 3 importantes pontos para o Esquadrão de Aço. O tricolor jogou com vontade, com coragem, foi superior na primeira etapa, há que se dizer isso, muito pressionado pelo Palmeiras, quando Estevão, Vitor Roque e Paulinho entraram no segundo tempo. Aí o Palmeiras cresceu no segundo tempo, mas o Bahia conseguiu sustentar o empate e venceu no finalzinho. Faltou mais precisão e sorte nas finalizações para o Palmeiras. Eric chegou a tirar um gol certo de Vitor Roque, foi em cima da linha. Flaco Lopes teve as melhores oportunidades e não marcou por detalhes, mas detalhes faz parte do espetáculo também. E o Marcos Felipe trabalhou em um chute poderoso de Estevão. O Bahia, por sua vez, se aproveitou do desespero do Palmeiras para buscar o triunfo e marcou com o atacante Kaique na finaleira do segundo tempo. E Rogério Ceni optou por força praticamente máxima, né? Claro que o goleiro Ronaldo ainda esteve fora, né? E aí manteve o Marcos Felipe no gol. William José e Ademir começaram a partida. Os dois não foram muito bem, foram razoáveis, vamos botar assim. A primeira etapa no Allianz Parque foi marcada aí por um jogo de equilíbrio, né? Equilíbrio, muito brigado no meio de campo, mas sem grandes jogadas construídas tanto pelo Palmeiras quanto pelo Bahia. Aliás, o Bahia tinha Ademir e Eric Pulga abertos nas pontas e eles foram os principais jogadores, foram jogadores que levaram perigo aos defensores do Palmeiras, em especial o Pulga, em disputa com o Jai. Pulga, muita movimentação, muita correria, e já pelo lado do Verdão, as dificuldades eram de furar a defesa tricolor, que estava muito bem postada, tanto o Mingo como o David Duarte. Mesmo jogando em casa e com um número maior de chances criadas, de finalizações no primeiro tempo, o goleiro Marcos Felipe poucas vezes trabalhou. A bola não chegou muito no Marcos Felipe. O Bahia entendeu, né, qual deveria ser a estratégia, qual deveria ser a postura diante do Palmeiras no Allianz Parque. Não podia se jogar para o ataque. Maurício e Facundo eram os responsáveis aí pelas melhores ações no ataque do Palmeiras, mas o que faltou foi precisão.
precisão nas finalizações para concluir bem. E Felipe Anderson errou muito no primeiro tempo, não gostei do Felipe Anderson, foi sacado no intervalo. Facundo Torres também saiu, né? E Estevão e Vitor Roque entraram para encorparem mais o time do Palmeiras. E, inclusive, o camisa 9 partiu do lado esquerdo do ataque e Estevão no flanco direito. Luciano Juba ganhou muitos duelos contra os jogadores do Palmeiras e na segunda etapa o Esquadrão de Aço chegou perto de abrir o placar num chute forte aí do centroavante William José, isso aos 10 minutos do segundo tempo, que parou numa boa defesa aí do Everton e também depois na trave. Seria um golaço. E aí o Palmeiras respondeu, né? E quase abriu o placar com Estevão, isso aos 16 minutos de partida. E o tempo foi passando, a partida ganhou em intensidade, né, as duas equipes buscando o gol para garantir o triunfo para um dos lados. Né? Um dos jogadores que entraram em campo no segundo tempo, o Eric, salvou em cima da linha o que seria o gol do Vitor Roque. E aos 43 minutos, a arbitragem chegou a marcar aí um possível pênalti, mas foi mantida a falta fora da área. Um susto realmente. E o Esquadrão manteve a agressividade com a bola, manteve a coragem na sua atitude, além da mobilidade. William José chegou a acertar o travessão em chute de longe. Everton Ribeiro fez o Everton, goleiro do Palmeiras, trabalhar num chute também de fora da área. E o Abel meteu o Paulinho em campo, tirou o Maurício. E aí o ritmo da equipe foi mais intenso do Palmeiras, né, com sangue novo, a velocidade aí dos homens de frente. Flaco Lopes finalizou 2 vezes com muito perigo em jogadas de Estevão e também de Paulinho. Marcos Felipe foi bem hoje, fez ótimas defesas. A produtividade alviverde manteve-se alta e o Estevão começou a levar vantagem sobre Luciano Juba. E teve aquele gol milagrosamente salvado pelo Eric no chute de Vitor Roque em cima da linha. E aí foi, né? O Palmeiras pressionando, o Richard Rios também subiu de produção na segunda etapa, um pouco antes até de ser substituído aí por Lucas Evangelista. Emiliano Martínez também entrou no lugar do Aníbal Moreno. O Bahia assumiu o modo de defensivo, de proteger, de levar o resultado de empate, né? O Ceni estava satisfeito, tirou Caio Alexandre, botou Acevedo, que é mais defensivo na reta final do jogo, e um volante aí com mais pegada de marcação. E o Palmeiras começou a cruzar muitas bolas na área, finalizou algumas vezes, mas sem perigo maior para Marcos Felipe. E aí, naturalmente, se expôs, né? E aí pagou caro por isso. O melhor do jogo foi Jean Lucas. Que partida do volante. Melhor jogador do Bahia no jogo, marcou bem, segurou a bola no meio de campo e também encaixou aí bons passes e bons lances individuais. E aí já nos acréscimos, Kaique teve muita liberdade pela esquerda, tabelou com Cauli ao conduzir na direção da área e bateu na saída de Everton, fazendo 1-0. Desde 2012 que o Bahia não venceu o Palmeiras na casa do Verdão, né? Kaique foi destaque, foi decisivo ao tabelar com Cauli e marcar esse gol do triunfo do Bahia. E Cauli, que tanto tenho criticado, hoje foi bem, entrou bem na partida, deixou Kaique na cara do gol com uma bela assistência no lance da bola do gol do tricolor. Bahia fez um jogo consistente contra o Palmeiras na noite deste domingo e venceu de forma inédita no Allianz Parque. Kaique balançou a rede e garantiu o placar de 1-0 já nos acréscimos do jogo, válido aí pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a próxima partida do Bahia será contra o Paysandu, na quarta-feira agora, em jogo válido aí pela Copa do Brasil. O duelo acontecerá em Belém. Já pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Esquadrão é o Botafogo. Botafogo às 21 horas deste sábado na Casa de Apostas Arena
Fonte Nova. 2 jogos importantes, um pela Copa do Brasil e outro pelo Campeonato Brasileiro. Pouco tempo de treino, mas é assim, é a maratona dos jogos do Bahia. E você, torcedor do Esquadrão, o que você achou do jogo? Quem foi o destaque? Quem foi o craque? Quem foi o perna de pau? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem análise, você tem matérias a todo momento e você tem também live, que eu já fiz, né? Já fiz. Acompanhe live, que tem muitas coisas interessantes também. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.